A entrada da Geely no capital da Renault do Brasil diz muito sobre muita coisa. Aliás, o nome é Renault Geely agora. Assim como diz muito também a parceria entre a Caoa e a Changan e a decisão da Stellantis em produzir por aqui os carros da Leapmotor. Você tá sacando, né? A gente está assistindo a uma onda chinesa no setor automotivo brasileiro que está transformando a indústria e também evidenciando os problemas das montadoras tradicionais em enfrentar a crescente concorrência. Além disso, ela está mostrando como a China está de olho no mercado local. Essa parceria que eu citei no começo cria a Renault Geely do Brasil, né? Que vai produzir motores híbridos e elétricos no complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, e abrindo uma rede de 250 concessionárias da Renault para veículos das duas marcas. Essa operação é a face mais visível desse fenômeno que está redesenhando o setor automotivo brasileiro e também mundial. Em vez de tentar conter a influência da China, algumas montadoras e governos estão optando por incorporá-la. O país asiático passou de competidor periférico a parceiro indispensável, dono de escala e da tecnologia que faltam aos ocidentais. E nos últimos anos o Brasil se tornou um terreno fértil para esse avanço. A ausência de barreiras comerciais robustas, muito menores do que as construídas pela Europa e pelos Estados Unidos, se combina à necessidade das montadoras chinesas expandirem os seus mercados. E isso fez do nosso mercado, o sexto maior do mundo, um alvo deles. Além disso, tem fábricas que estão parcial ou totalmente ociosas por aqui. Então, plantas que já foram da Ford e da Mercedes-Benz passaram a operar, respectivamente, sob o controle das chinesas BYD e GWM. Eu conversei com o consultor Cássio Pagliarini, da Bright Consulting, e ele disse que essa transformação é consequência direta da estrutura regulatória mais branda por aqui do que nos outros grandes mercados, e também por falta de uma alternativa mais competitiva. Ele observou que, com as tarifas moderadas daqui, o Brasil acabou permitindo que o capital chinês ocupasse espaço que outros investidores deixaram vazio. Ele lembrou que a nossa barreira hoje é de 35% sobre os kits de carros desmontados, os kits CKD. Nos Estados Unidos, passa dos 100%. As tarifas por aqui são pequenas a ponto de ser viável pagar. A barreira mais branda tornou o Brasil um importante destino dos enormes navios abarrotados de carros elétricos fabricados na China. O gigante asiático precisa encontrar novos mercados para escoar a superprodução deles, uma vez que o mercado interno deles já está bem saturado. Mas olha, as chinesas não estão só despejando um excesso de carros por aqui. Elas têm planos de longo prazo para o Brasil e já têm investido bastante nos últimos anos. Segundo dados compilados pelo Conselho Econômico Brasil-China, em 2024 as empresas chinesas destinaram 575 milhões de dólares para a fabricação de carros por aqui, o que tornou esse setor o terceiro mais investido por chineses no Brasil, só atrás de energia elétrica e do petróleo. As promessas de investimento no Brasil, feitas por BYD, GWM, Leapmotor, Omoda Jayco e GAC, já somam mais de 20 bilhões de reais. E o negócio entre a Geely e a Renault somou mais 3,8 bilhões para essa conta, tá? E a gente nem sabe exatamente os números envolvidos na aliança entre Caoa e Changan e também na decisão da Stellantis de montar os carros da Leapmotor por aqui. Aliás, isso vai fazer do Brasil o primeiro país a produzir os carros da Leapmotor fora da China. O Pagliarini destacou que hoje as empresas da China estão envolvidas em todos os elos da cadeia, do powertrain à bateria. Ele me disse o seguinte: a China não é mais um país que copia aquilo que você faz. Hoje, ou você cede para eles, ou você se associa a eles. E olha, tá todo mundo querendo se associar aos chineses. O Pagliarini vê esse movimento como parte de um redesenho que é mais amplo. Ele falou que dificilmente uma empresa ocidental vai ser capaz de explorar os mercados sem uma parceria com empresas chinesas. Para ele, as alianças se tornaram não só uma escolha estratégica, mas sim uma condição de sobrevivência diante da velocidade tecnológica da China. O ex-CEO da Stellantis, o português Carlos Tavares, descreveu recentemente o que esse movimento significa para o Ocidente como um todo. Em entrevista para o Financial Times, ele falou que as montadoras chinesas serão as salvadoras das fábricas e dos empregos europeus, em uma tomada gradual que irá acelerar o fim de alguns fabricantes ocidentais. O Tavares advertiu que, em breve, a maioria das marcas europeias vai estar sob controle de grupos chineses.
E ele continuou: no dia em que uma montadora ocidental tiver em sérias dificuldades, com fábricas à beira do fechamento e manifestações nas ruas, uma empresa chinesa virá e dirá: eu assumo e mantenho os empregos. E aí ela vai ser vista como salvadora. Antes dele deixar o cargo na Stellantis, ele mesmo selou a parceria com a Leapmotor, que ilustra bem essa dinâmica, né? É uma empresa europeia, com capital e distribuição global, unida a uma marca chinesa com produto e tecnologia prontos. É o mesmo modelo que se reproduz no Brasil agora com a Renault Geely. A fala do Tavares complementa então o diagnóstico do Pagliarini. Ambos estão descrevendo uma relação assimétrica na qual a inovação, o custo e a escala estão na China, enquanto o Ocidente mantém o acesso a mercados e também às suas marcas históricas. A cooperação, portanto, não é um gesto político, mas ele é um cálculo econômico e de ambos os lados do meridiano de Greenwich. Para as marcas ocidentais, essas alianças oferecem tempo e talvez uma segunda chance para acompanhar a transição energética. Para as chinesas, elas representam um acesso facilitado a mercados e redes amplas de distribuição. O Brasil, nesse tabuleiro, é um dos pontos de encontro dessas duas trajetórias. Um país que precisa se reindustrializar e que não tem sozinho os recursos para fazer isso. Mas olha, essa transição não vai ser abrupta. De novo, o Cássio Pagliarini. Ele falou que a hibridização vai ser o caminho dominante aqui no Brasil pelos próximos anos, tanto por razões econômicas quanto de infraestrutura, porque o elétrico puro ainda está esbarrando no custo alto e na falta da rede de recarga. Já o híbrido é um passo natural, porque ele permite algum conteúdo local e não depende de uma revolução logística. Então o resultado é um setor mais dinâmico, mais dependente. As nossas fábricas aqui estão voltando a produzir, mas sob controle de parceiros estrangeiros, como sempre aconteceu, né? A tecnologia avançou, mas ela segue ancorada em Xangai e Shenzhen. A China dominou os pilares da nova economia do carro, bateria, software, escala, e o resto do mundo passou a se ajustar a ela. O Brasil, com tradição de acolher capital externo, se tornou parte desse novo eixo. O futuro do setor provavelmente dependerá menos da capacidade de concorrer e mais da disposição de se associar. Então é o seguinte, o futuro do carro é chinês de alguma forma, inclusive do carro brasileiro.